Olá, pessoal que se prepara para o concurso público da Polícia Militar da Paraíba. Meu nome é Jean Diniz, sou professor aqui de Direito Constitucional e vamos agora responder uma questão que com certeza vai cair na sua prova, a questão da IBFC para a Polícia Militar da Paraíba 2023. Então coloca já aí na tela a nossa questão da IBFC de Direito Constitucional. Vejam aí comigo a questão. Diz o seguinte, ó. Assinale a alternativa correta, considerando as disposições da Constituição Federal quanto aos direitos e garantias fundamentais. Letra A. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou também durante o dia, por determinação judicial. Então, vem aqui comigo na lousa, é o seguinte, estamos tratando de um tema importantíssimo que com certeza vai cair na sua prova, que é sobre o ingresso à violação domiciliar. Então, aqui na lousa, ó, a expressão casa, segundo a doutrina constitucional, ela deve ser interpretada, a interpretação é ampla. Ou seja, a casa não pode ser interpretada apenas em seu sentido literal, apenas como aquele domicílio utilizado como alvenaria, mas sim qualquer lugar habitável, inclusive alguns locais onde se exerce atividade profissional de âmbito restrito se equipara a casa para efeito de proteção constitucional do domicílio, ok? Casa. Aí o seguinte, eu quero saber quando é que vai ter o ingresso na casa. Quando é que haverá o ingresso? Quando eu falo ingresso, eu estou falando de ingresso. Estou falando de não haver a invasão. Quando é que eu vou poder entrar numa casa? Quando houver autorização. Autorização do morador. E observe que a Constituição fala autorização prévia do morador. Não fala de proprietário. Quer dizer que se uma pessoa for proprietária e estiver uma outra pessoa morando na casa, a legitimidade para autorizar não será do proprietário, será de quem? Será do morador do domicílio. Então, o morador é quem autoriza. Uma outra questão é que, se existirem duas pessoas, 3, 4, 5 pessoas na casa, se uma pessoa autoriza e a outra não autoriza, o que é que deve prevalecer? O que deve prevalecer, pessoal, é o não. Quando a pessoa diz não, não há possibilidade de ingresso naquela casa. Se uma só pessoa disser não e 5 disserem sim, o não prevalece. Não está autorizado o ingresso naquela casa. Agora, claro, para isso é preciso que não haja uma hierarquia domiciliar. Se, por exemplo, um pai diz sim e um filho diz não, sendo o pai a autoridade da casa, então, neste caso, prevalece a autoridade. Não havendo relação hierárquica, o homem dizendo sim e a mulher dizendo não, ou seja, um casal, prevalece o quê? Prevalece o não, ok? Então, no caso, autorização do morador, isso ingresso. Agora eu quero saber de invasão. Quando é que haverá a possibilidade de invasão de uma casa? Flagrante delito, ou seja, se alguém comete um crime e está dentro da casa, é possível haver a invasão? Sim. Agora, o Supremo Tribunal Federal já disse, pessoal, que nesses casos de invasão por flagrante delito, é que deve a autoridade policial demonstrar a posteriori, ou seja, tem que comprovar cabalmente que existia a prática delituosa naquele local. Não pode haver indícios, olha, eu ouvi falar, pessoa disse, fulano disse que ali tem uma boca de fumo, então invadimos a casa, mas não encontramos nada, mas havia fortes indícios. Neste caso, a invasão será considerado crime de abuso de autoridade. Então, tem que se demonstrar cabalmente, a posteriori, que ali houve a prática delituosa. E esse flagrante delito, existem o flagrante próprio, existe o flagrante impróprio. O próprio é quando está se praticando o crime, ou logo após. O impróprio é quando, no caso, está havendo uma perseguição. Tanto no flagrante próprio como no flagrante impróprio é possível invadir a casa que não haverá crime algum. Existem as outras possibilidades: flagrante, desastre
também prestação de socorro e também ordem judicial. E essa ordem judicial só pode ser durante o dia. Aí o questionamento aqui é ser o quê? Durante o dia. E o que é dia? Para efeito de proteção constitucional do domicílio. Existe o Código de Processo Civil, que é das 8 da manhã às 20 horas. Existe o Código de Processo Penal, que é das 6 às 18. Existe o Código de Trânsito, que é da alvorada ao crepúsculo. E existe a Lei de Abuso de Autoridade, que prevê conduta delituosa, que é crime de abuso de autoridade, a invasão domiciliar que ocorra após as 21 e até as 5 horas da manhã. Aí muita gente acaba entendendo que só não pode invadir a partir das 21. Nada disso. Você não pode invadir antes. Ou seja, anoiteceu, já é proibida a invasão. Agora, crime de abuso de autoridade, pessoal, só vai acontecer a partir das 21 horas. Mas anoiteceu, já não pode entrar. E o que prevalece, o que vem prevalecendo, é justamente o Código de Trânsito, que estabelece que é noite a partir do crepúsculo. Então, ocorreu o crepúsculo, ocorreu o pôr do sol, já não pode mais haver a invasão domiciliar. E vai até o amanhecer, até a alvorada, não vai poder haver o ingresso no domicílio. E tem que ter ordem judicial. Cuidado para na prova não cair dizendo o seguinte: o Ministério Público pode autorizar, questão errada. O delegado de polícia pode autorizar, questão errada também. O comandante da polícia pode autorizar, questão errada também. Só quem pode autorizar é o juiz. Então, essas são as possibilidades de invasão, justamente compactuando com essa nossa letra A. Coloca aí na tela, letra A. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante, desastre, ou para prestar socorro, ou também durante o dia, por determinação judicial. Aí temos a letra B. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, ou subsidiariamente a indenização por dano material, moral ou à imagem. A letra B está incorreta, por quê? Porque é assegurado direito de resposta proporcional ao agravo, sim, mas subsidiariamente o direito à indenização, não. O direito à indenização é acumulado com o direito de resposta. Se você se sente ofendido por alguma agressão verbal ou escrita de alguma outra pessoa, tem o direito de resposta, que é uma garantia constitucional. Esse direito de resposta, inclusive, deve ser concedido de forma gratuita. Além do direito de resposta, você tem direito à indenização por dano moral e também por dano material. E tudo isso é cumulativo. Não esqueçam também, pessoal, que o direito de resposta é assegurado tanto a pessoas físicas como também a pessoas jurídicas. Não só o direito de resposta, como também o direito à indenização, por danos materiais e também por danos morais. A pessoa jurídica não tem direito apenas à indenização por danos materiais, tem direito à indenização por dano moral, no que se chama de moral objetiva. Beleza? Letra B. Letra C. Diz aí: é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis de internação coletiva, não existindo tal garantia nas entidades militares. Errado. Porque nas entidades militares se garante também o direito à assistência religiosa. E o que são entidades militares? Entidades militares são a própria Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militares, e também temos as Forças Armadas, com o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Então, tanto no âmbito civil de internação coletiva, as instituições civis de internação coletiva, como nós temos aqui, por exemplo, São Vicente de Paulo, como nós temos também a Penitenciária do Serrotão, são entidades civis de internação coletiva, vai ser garantido o direito, um espaço para que a pessoa possa professar a sua própria religião. O que não pode o Estado é manter financeiramente, contribuir financeiramente para aquela atividade religiosa. E nas entidades militares também, como Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e também Exército, Marinha e Aeronáutica, tanto é que tem um concurso público de capelão, você já deve ter ouvido falar, é um concurso que exige um determinado conhecimento na área religiosa. Tem que ter 2 anos de formação em teologia e etc. E é um concurso justamente que serve para garantir essa assistência religiosa o pessoal que se interna nos navios militares. E a letra D: é inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e também das comunicações telefônicas.
salvo em todos os casos, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Eu sempre falo aos meus alunos que é preciso tanto decorar a literalidade da lei, como ter conhecimento técnico, doutrinário e jurisprudencial da norma jurídica, inclusive daqui da nossa própria Constituição Federal. Porque quando a gente fala de interceptação, a gente tem que saber que, pela literalidade da Constituição Federal, pela literalidade, só pode haver a intervenção de uma interceptação telefônica. Porque a Constituição fala apenas no último caso, é que pode, por ordem judicial, pode haver uma interceptação telefônica. E outra coisa, somente por ordem judicial para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Ou seja, somente quando houver a investigação ou ação penal ou inquérito policial em curso é que pode haver, por ordem judicial, uma interceptação telefônica. Não há interceptação telegráfica de dados ou também de correspondência. Não há na Constituição Federal, pela literalidade da Constituição, a previsão. Não há na Constituição Federal a previsão de que, por ordem judicial, haja uma interceptação das comunicações telegráficas, de dados e de correspondência. Repetindo, não há na literalidade da Constituição Federal. Porém, os tribunais já aceitaram, admitiram que, não havendo um direito fundamental garantido de forma absoluta, por ordem judicial haverá a possibilidade de interceptação das comunicações telegráficas, de dados, como por exemplo de e-mails, de WhatsApp e também de correspondência. O próprio Supremo Tribunal Federal entendeu e admite até que chefes da Secretaria da Administração possam fazer uma interceptação de comunicações de correspondências enviadas para as penitenciárias. Ou seja, através de entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, por ordem judicial, pode. Só que você vai ter que saber também o que está na literalidade da Constituição Federal. E o que está na literalidade da Constituição Federal é que, por ordem judicial, você só pode interferir nas comunicações telefônicas. Somente por ordem que seja o quê? Judicial. E somente nas hipóteses de investigação criminal ou instrução processual penal. Vou dar um exemplo. Uma investigação de paternidade que não é uma investigação criminal, uma ação de improbidade administrativa que não é uma ação de ordem de natureza criminal, não admitem, não comportam uma interceptação telefônica. E por que não comportam? Porque não são ações de natureza criminal. Só pode haver interceptação telefônica em demandas criminais. De outra, nas hipóteses previstas em lei. Ou seja, a lei, inclusive, não admite que em qualquer crime o juiz possa determinar, autorizar uma interceptação telefônica. Tem que ser crimes que não sejam puníveis somente com detenção, tem que ser com reclusão para cima. Tem que ter um limite mínimo da pena base. Ou seja, não vai ser qualquer crimezinho que vá admitir uma interceptação telefônica. O juiz tem que se embasar, respeitar os limites legais para que ele possa determinar uma interceptação telefônica. E jurisprudencialmente, as outras comunicações admitem uma interceptação através de uma ordem judicial, mesmo não sendo admitida claramente na Constituição Federal. Por isso que você tem que estudar o que está na Constituição, na literalidade da Constituição e também nas decisões do tribunal. Portanto, vejam aí na questão de novo, diz aí, ó, é inviolável o sigilo de correspondência, sim, das comunicações telegráficas, sim, de dados e das comunicações telefônicas, salvo em todos os casos por ordem judicial. Se você fosse levar em consideração o que é decisão dos tribunais, em todas as situações, o juiz pode autorizar, mas não vai ser absolutamente em todas elas. Pela literalidade da Constituição, só o que está na Constituição. E outra coisa, o juiz não vai autorizar em todas porque é preciso que seja respeitado o quê? A lei que autoriza a interceptação telefônica. Nas hipóteses, volta aí, na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Alternativa incorreta. Gabarito da questão aqui, letra A. A casa e asilo inviolável do indivíduo.
ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. E cuidado, determinação judicial, o Ministério Público não pode, o delegado não pode. Existem outras formas de invasão do domicílio que não vão cair na prova de vocês, como por exemplo, no caso de decretação de estado de sítio. Decretou estado de sítio, meu amigo, acabou. O artigo 5º pode jogar no lixo. Outra situação que foi aprovada por meio de uma lei são os agentes de endemias. O pessoal da SUCAM pode entrar em casa abandonada? Pode. Se é uma lei que criou essa possibilidade de casas abandonadas, ou, por exemplo, se a pessoa não permitir que os agentes de endemias não entrem na casa, eles podem invadir a casa, e isso tem previsão na lei. Já isso não seria inconstitucional, não? Ah, meu amigo, aí tem que ser o Supremo. Só o Supremo que pode declarar tal lei inconstitucional. Até hoje nunca houve nenhuma ação direta de inconstitucionalidade para que o Supremo pudesse apreciar a constitucionalidade dessa forma. Então, como não houve apreciação ainda, a norma continua sendo constitucional. Então, fechamos aqui uma questãozinha IBFC que vai cair na prova de vocês. Você que está se preparando para o concurso público da Polícia Militar, vem aqui conosco, o nosso curso da Polícia Militar aqui da Central Pro Concurso, vem aqui, se matricula, conversa com nossa queridíssima Catiúcia, que ela está aguardando vocês para a nossa grande turma que está abrindo agora. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, seguir a gente lá no Instagram com @Central Pro Concursos, né, pessoal? E estamos aqui, professor Jean Diniz e toda a equipe com Plínio, com o Eduardo, com o Socorro, com o Rafael, a melhor equipe de professores que prepara todos e garante a aprovação no concurso público da Polícia Militar da Paraíba. Então, aguardo todos vocês. Forte abraço.